Foi. Boa noite, Zan. Boa noite, Vanderlei. Tudo bom? Tranquilo. Estamos aí no mais uma dupla dinâmica nessa atividade muito importante. Estamos fazendo stories, Zan. Vamos lá. Estamos sim, atividade C4 1.2, elaborar uma discussão a respeito da diferença entre educação à distância e educação digital, né? Que ela já incorpora todos os preceitos de cybercultura dentro dela. E hoje a gente vai apresentar e discutir um pouquinho em cima do livro e também trazer um pouco essa diferença. E aí eu já te pergunto, para você, Vanderlei, qual é a maior diferença entre a educação à distância e a educação digital? A educação à distância, ela já é formatada, ela já vem com um pacote pronto, onde o aluno ele tem a formação dele sem a mediação de um professor. É ele e a máquina, quer dizer, já tudo programado, tudo dentro de um determinado aspecto operacional, né, dentro da pedagogia, mas sem a interação humana. É ele, a máquina, e ele aprende através de quase que uma instrução programada, uma vez que a educação à distância já tem todas as ferramentas, todas as orientações, então ele vai lá ler o texto, ele faz alguma atividade dentro da plataforma, mas ele não interage. Já a educação online é a questão da coparticipação, a coautoria, o coprotagonismo, ou seja, há uma interação, uma comunicação, há um elemento de facilitação entre as partes. E todos aprendem, né? O mais importante, Zan, aqui nesse processo todo, é que nós estamos descobrindo isso, que nós não sabemos tudo, né? Tínhamos essa ideia, né? Principalmente nós, professores, detentores da cátedra, catedráticos, descobrimos que temos que nos reinventar, mexer nos teclados e nos mouses e nos ícones e tentar articular até mesmo mecanicamente a questão sincrônica, né, da coordenação motora. Estou falando, estou mexendo no mouse, estou pensando, né? Então, o modelo de comunicação também é diferenciado, a intervenção ela é mais democratizada nesse ambiente. Claro, é importantíssimo a gente ressaltar isso e fixar bem. Nada, absolutamente nada substitui o professor em loco, uma sala de aula, né? Olho no olho, cara a cara, a adrenalina, o compartilhar emoções, né? A máquina é fria, né? Então, a emoção é a epiderme, é o contato, é a paixão que acontece, que com certeza nada substitui o professor. Com certeza, meu amigo. E o professor, inclusive, ele é mais do que necessário nesse modelo da educação online, porque ele não está lá só para jogar um conteúdo ou trazer aquele conhecimento que ficava inacessível às pessoas. Se você está imerso na cybercultura, você sabe que o conhecimento ele é acessível para todo mundo, em qualquer hora e em qualquer lugar, tendo acesso à internet, é claro, né? Uhum. Mas já pensando na cybercultura, o conhecimento está aí, difundido. Você pode pegar o teu celular e ir visitar agora as pirâmides do Egito. Então, esse novo professor, para trazer essa educação online, ele tem que levar isso em consideração. Ele tem que problematizar esse conhecimento e desafiar esse aluno desde o mais básico, desde o raciocínio lógico elementar, até níveis mais complexos, que aí sim, onde ele vai poder entrar com o conteúdo próprio da disciplina em camadas. E eu acho que a educação online ela vai te trazer muito disso, porque você consegue usar diversos elementos dessa cultura, desde ambientes digitais próprios, como uma sala de aula virtual, até visitas de museus, até cocriações de arquivos. Então, o professor não é só o olho no olho. O professor hoje, ele precisa de muito mais do que isso.
ele precisa ter a visão do aluno. Como é que esse aluno inserido nessa sociocultura, ele vai ver a minha disciplina e como é que eu posso fazer ele a ser interessante o suficiente a ponto que ele pesquise, que ele procure, que ele vai interagir com você. Então, o professor, ele vai ser um grande estrategista e vai ser posto no local de grande merecimento nessa nova cultura que a gente está aqui hoje constatando e vivendo cada vez mais. E já trazendo para a segunda parte dessa conversa, eu queria trazer aqui um trecho do livro, né? E aí você começa, por favor, se você quiser ler o ponto A, e aí a gente vai discutindo um pouquinho sobre cada um. Esse daqui são as dicas de como fazer com que essa sua aula, com que esse seu ambiente de aprendizagem se torne mais atrativo e se torne melhor e que você consiga promover essa educação de forma melhor. Está aqui na minha tela, mas a gente está compartilhando, está co-criando essa aula junto, meu amigo. Isso, exatamente. E o primeiro ponto, que é justamente a questão de criar ambientes hipertextuais, né? Que agreguem intertextualidade, ou seja, que haja conexões uns com os outros. Então, aquela ideia de linearidade acaba. Né? Vamos começar início, meio e fim. Não é isso. Você está aqui, mas, de repente, aí esse assunto te remete ao outro link. Você vai para o outro link, ainda que você volte para não se perder. Tem esse porém. Mas, independente disso, a construção do conhecimento, ele tem vários aspectos que envolvem esses sites com documentos, conexões, né? Como é que fala aquele negócio de depositório de aprendizagem, que hoje você tem muito disso, né? Então, você consegue pegar, por exemplo, na Wikipédia, que é o grande ferramenta que você tem hoje, você está pesquisando sobre uma coisa, puxa para outro, vai para outro, né? Então, a informação, a integração, as várias linguagens, sons, textos, imagens, a coisa dinâmica, são gráficos, mapas multimídia, integração de vários suportes midiáticos, ou seja, é uma parafernália tremenda que você, ao mesmo tempo, você vai assimilando e participando, né? Você, aquele mergulho, né? O conhecimento, ele não está dentro de você, você mergulha no conhecimento, tá? Ele te envolve, né? Toma conta. Então, os hipertextos, ele é importante para tirar essa ideia da linearidade, trabalhar com a coparticipação, a interação, a você sair da caixinha, parar de pensar dentro da caixinha. Isso daí e com isso você cria, o professor, como você falou, aulas atrativas, o professor ele passa a ter que criar isso. Até porque o nosso aluno hoje é o aluno hiperativo, não é hiperativo no sentido de patológico, mas hiperativo porque ele é incentivado à imagem, ações, ele tem a internet, ele tem televisão, ele tem várias comunicações que ele usa para aprendizado antes de chegar na escola. Quando ele chega na escola, ele já chega com super, hiper sensibilidade e percepção que muitas vezes aquela aula de cuspe e giz não dá conta. Então, a hiperatividade ela é fundamental. Para isso, o professor também tem que dominar bem essas ferramentas e também os softwares que existem por aí, que são muitos, né? E também para poder saber trabalhar. Você sabe que quando você cita esse ponto, né, do hipertexto, também me remete muito à ideia de criatividade, né? Sim. Porque lá na minha época, lá da faculdade e tal, a professora falava assim, olha, eu quero que você compare o pensamento desses dois pensadores. Aí você deve ter feito isso tanto quanto eu também, né? E a gente tinha que ler o livro de um, ler o livro do outro, ou resenhas, dependendo da nossa hora, resenhas para poder chegar a uma conclusão nova, para criar algo novo. Já no hipertexto, o documento está ali. Você está lendo um autor e você, dentro dele, você já vê as referências no outro, você pode pular de um para outro, ou você pode ver novas referências
que o seu colega de turma criou um hipertexto trazendo uma outra página, trazendo uma outra ideia. Então, essa ideia do hipertexto, ele não é só em quantidade de informação, mas eu acho que ele ajuda o aluno no processamento dessa informação, se ele for bem feito, né? Se ele for feito de maneira navegável, como cita a autora aqui. Posso passar para o ponto B? Já passamos. Show de Pode bola. Falar. E acabou que marcou tudo aqui. Bom, anyway. Potencializar a comunicação interativa síncrona em tempo real e assíncrona. É o segredo, né? Você tem ali, vamos juntar com a ideia anterior, o hipertexto, onde você está mergulhado em conteúdos, onde você está interessado. Só que para você construir algo a mais, não é só a sua mente, é a mente coletiva. É eu conversar com você, eu ouvir você, interagindo contigo, eu vou aprender um pouco mais. Ou eu vou ensinar, eu também aprendo. Então, esse ponto B, essa dica B aqui, ela vem te lembrar disso, que a comunicação é a alma da educação, né? Você não faz educação sem comunicação, isso é impossível. É aquela história mesmo que Paulo Freire já dizia, né? Ninguém ensina nada a ninguém e ninguém aprende nada sozinho. A coisa se vai na interação. E só existe interação entre os seres humanos porque nós nos comunicamos através das linguagens. E nós estamos aí no desafio de uma nova linguagem, numa linguagem cibernética, que é fundamental que nós nos apropriemos, né? Primeiro tenhamos conhecimento, depois nos apropriemos e depois de nos apropriar, tenhamos a habilidade de manuseá-las, que esse é o grande desafio nosso da educação. E aqui a gente passa, já que é para falar sobre essa habilidade, a questão das atividades de pesquisa, né? Que para estimular o conhecimento na participação de situações, problemas concretos, né? Sair da teorização, fazer, ainda mais no nosso país, que infelizmente, estamos muito longe porque nós não temos o hábito de fazer pesquisas, nós não temos o hábito de estabelecer parâmetros através de coleta de dados. Nós vamos muito no achismo, nós vamos muito na doxa, ou seja, na opinião, e pouco na episteme, ou seja, pouco na ciência. Nós não temos, às vezes, a habilidade de fazer essa pesquisação, né? Trabalhar em loco, quando o sujeito ele possa contextualizar as questões, tanto locais quanto globais, do seu universo cultural, ou seja, aquilo que diz respeito, aquilo que lhe envolve, lhe diz respeito diretamente às suas questões pessoais e também às questões coletivas, né? A gente sair do nosso próprio egocentrismo, do nosso parar de olhar o nosso umbigo, e olhar o contexto, entender essas linguagens que estão mudando o tempo todinho e a nossa capacidade de fazer releituras a todo instante. Então, precisamos interpretar, pesquisar. Então, essa atividade de pesquisa também envolve criatividade. E nós temos aí no Google, temos o formulário que faz um trabalho de pesquisa fantástica, aquele programa que nós fizemos recentemente, mostrando, fazendo o perfil, né? Você estabelece um perfil da pessoa que vai responder a pesquisa, e depois vem a pesquisa. Aí você pode fazer as relações, interrelações, fazer cruzamentos, é fantástico. Então, é muito importante essa prática da pesquisa. A prática da pesquisa, ela me remete muito, né, à infância mesmo, né, quando você é criança e você está lá na sua pré-escola, na sua escolinha, fazendo aquela experiência com feijãozinho, né? Isso. Que você está descobrindo, você está vendo pela primeira vez ali uma vida florescer na sua frente, e você cuidando dela, e você ali, pelo menos eu lembro, não lembro, né? Não dá para lembrar muito, mas vem na minha mente o fato de que você vê, olha, quando eu boto água, ele nasce. Ou seja, você começa a criar uma teoria e testar essa teoria. Se eu não boto no sol, não cresce. Se eu boto no sol, cresce. E ali você vai vendo a causalidade. E trazer essa pesquisa, por que isso lá atrás, lá na infância, às vezes não chega na adolescência?
porque em alguns métodos educacionais, né, o aluno ele só recebe, toma um monte de conhecimento, tá aqui. Ou quando é uma pesquisa, fala pesquisa sobre tal autor, sobre tal problema. Ele pega, copia um texto, às vezes lê, às vezes não lê, e empacota e entrega um trabalho. E não é assim. Uma pesquisa, ela requer envolvimento. E dentro do digital, do mundo digital, você consegue criar simulações, você consegue traçar formas de pesquisa mais efetivas que vão gerar essa curiosidade. E, já levando aqui para o próximo ponto, criar ambiências para avaliação formativa, em que os saberes sejam construídos em um processo comunicativo de negociações, em que a tomada de decisões seja uma prática constante e ressignificar o processo. Olha que legal, assim que a gente fala da pesquisa, a gente também está falando que tanto quem ensina quanto quem aprende tem que ter o direito de falar assim, opa, eu cheguei até esse ponto. É interessante eu continuar seguindo essa linha de raciocínio ou eu devo conhecer uma nova linha de raciocínio? A própria pessoa, por um crescimento cognitivo, ela tem que aprender a tomar decisões. Ela tem que aprender a se controlar. Ela tem que aprender a se conhecer. E isso tudo até me remete um pouco Gardner, né? Lá para o período de 80, né? Década de 80. Inteligência emocional, depois a múltiplas inteligências. Exato. Isso só me remete a ele. Ou seja, aqui o autor está trazendo que essa educação digital ela também tem que levar em consideração o indivíduo. Ele tem que aprender a se conhecer. E isso a gente tem que ensinar para eles, né? E é muito bom pensar, quando você fala em questão da avaliação formativa, não é da nota, não é de fato o que você aprendeu, né? Alguns simplificam, falam assim, eu concordo nesse ponto. São poucas perguntas que a gente precisa fazer, claro, estou sendo reducionista, poucas perguntas que precisamos fazer na educação. Primeira coisa é o seguinte, e poucas vezes a gente pergunta. Primeira pergunta, o meu aluno está aprendendo? Sim ou não? Tenho que saber se ele está aprendendo. A avaliação serve para isso. Aí vem a segunda pergunta em cima da resposta. Se a resposta for sim, meu aluno está aprendendo, eu não posso falar assim, legal, beleza. Não. O que é que ele está aprendendo? Ou seja, qual é a qualidade desse currículo? Que formação aí que vem a importância da avaliação formativa? Que formação esse aluno está recebendo? Não para o aluno receber 6, ou se a média for 5 ou 10, é a mesma coisa, ele passou. Entendeu? Não é isso. O que eu estou construindo nesse processo de ensino-aprendizagem? Isso se a resposta for sim. Se a resposta for não, meu aluno não está aprendendo, ou para aí, vamos parar tudo, ver qual é o problema, o que está acontecendo para esse aluno não aprender e vamos fazer a devida correção com relação a isso. Ou seja, nós precisamos, dentro desse processo, entender uma coisa que é chamada efetividade. O que é ser efetivo? Ser efetivo é você ter bons métodos, né, e ter um bom resultado. Quando você faz bons métodos, bons métodos, e você tem bom resultado, você é efetivo, né? E não basta você só ser efetivo, mas você também tem que ser afetivo, porque nós nos relacionamos afetivamente com nossos alunos. É emoção, é carinho, né? Muitas vezes também no elemento transferencial, também é a questão de amor e ódio, né? Que as nossas relações são assim, nós somos essencialmente passionais, trabalhamos com essas questões, essas emoções, e que fazem parte desse processo de aprendizagem, que entra o último tópico, que é a questão da disponibilidade, né? De disponibilizar e incentivar conexões lúdicas. Ou seja, nós aprendemos melhor quanto nós estamos alegres. Não, se não vai pelo amor, vai pela dor. Não, a dor, ela não nos ensina. A dor, ela nos condiciona. É diferente. Você fica condicionado para não sentir a dor. Tá? Agora, quando você tem a alegria de aprender, é o lúdico. Me lembro uma vez que a Jussara Hoffman teve numa palestra, ela falou o seguinte, que nós, professores P1,
perdemos a ludicidade do P2, que é o professor P2, ele avalia o seu aluno e a aula dele está em função do lúdico, do divertimento, da alegria, né? Então, eles têm atividades, jogos, recreações, né, as dinâmicas, e nós ficamos muito conteudistas, como o nosso aluno fosse um depositório ou um repositório de informações, e a gente fosse colocar na cabeça dele determinadas informações, diga-se de passagem, que nós achamos que sejam importantes, mas que nem sempre vão dizer absolutamente nada a respeito da sua vivência. Então, precisamos resgatar esse aspecto lúdico, esse aspecto da diversão, esse aspecto da satisfação em que esse processo acontece, né? Nós aprendemos muito melhor quando somos felizes. Aí também vem esse momento de pandemia, temos que entender isso, que isso daí compromete muito, dada a preocupação. Não, então claro que nem todo mundo tem uma formação, mas quem tem um mínimo de formação na área da psicologia sabe muito bem o quanto isso impacta nos processos de aprendizagem e de bloqueio de aprendizagem também, por conta dessas emoções aí que nós estamos vivendo. Então, a ludicidade, ele é muito importante. Aprendemos melhor quando estamos felizes. Fechamos, né, Elisane? Então, só para pontuar nessa parte do lúdico, que eu amo muito, você está falando com um nerd gamer de carteirinha. A gamificação, como é que é o que dá o nome? Isso, gamificação. Eu sempre usei nas minhas aulas, o meu inglês eu aprendi basicamente jogando jogos de RPG online, tinha que aprender inglês para entender o jogo, e isso é muito bom. Quando você diverte e aprende, quando você traz ali a recompensa passo a passo, quando você traz o reconhecimento, quando você cria uma estratégia. Aula é, sim, pensar nela, é pensar no para quem você está dando. É uma comunicação, né? Eu acho que todo professor acaba sendo um grande comunicador também. E agora vamos brincar aqui um pouquinho. Para quem chegou até aqui nesse vídeo, a gente está falando desse livro daqui, tá, gente? Ó, Pesquisa e Formação na Cybercultura, da Edmeia Santos, tá? Um livro muito bom, hoje a gente analisou ele para o nosso trabalho. E você já pensou em ter um canal no YouTube, meu amigo? Eu acho que a gente podia chamar essa brincadeira de O Físico e o Filósofo. Tá bem relacionado. Foi muito bom fazer esse trabalho contigo, eu te agradeço. Sempre. Aprendo muito contigo, meu irmão. Sempre. Entendeu? Que estão aqui corrigindo, que vão assistir o vídeo. E vamos aprendendo mais para poder ajudar mais as nossas direções, né, meu amigo? Com certeza. Um grande abraço, então. Vamos nos despedindo. Valeu. Falou. Um abraço, então. Abraço.